Olá galera, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje nós veremos o terceiro episódio da série sobre Strap, onde você vai aprender passo a passo como configurar os papéis e permissões para acessar a API que nós criamos lá no episódio passado. E antes de começarmos a aula de hoje, o episódio de hoje, eu gostaria de continuar pedindo o apoio de vocês, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e no blog, postando aí seus comentários e também acessando a minha área de downloads, onde eu mantenho lá todos os projetos que eu já publiquei aí tanto no canal como no blog. E um ponto de atenção, toda a parte teórica aí de todos esses episódios você pode encontrar lá no meu blog e também na descrição do vídeo, sendo que na descrição do vídeo ele vai estar numa forma mais resumida. Então recomendo que vocês vejam leiam toda essa parte teórica antes de a gente avançar para a parte prática, que é o que eu vejo aí com vocês no vídeo, que é mais um formato aí de mão na massa. Então nesse terceiro episódio nós vamos explicar para vocês como configurar os papéis e as permissões para acesso à API que foi criada lá no episódio 2, quando nós vimos todo o processo de criação dos content types, que seriam as collections, e na sequência o Strap ele fez a criação aí automática de todos os endpoints que fazem parte da API. Com relação a basicamente os papéis, e aí agora nós vamos primeiro iniciar o nosso Strap, para que eu possa mostrar para vocês lá no admin dashboard. Então aqui dentro eu tenho o prompt, e dentro do meu projeto, que nós nomeamos ele como SW9, eu vou digitar Strap Develop. Eu estou utilizando aqui o Develop justamente porque ele vai carregar o meu modo admin com a possibilidade de a gente fazer toda a parte de gerenciamento dos content types, das nossas collections. Quando você não for precisar fazer isso, basicamente o que você precisa digitar é Strap espaço Start e ele vai iniciar então o framework Strap. Vou digitar Strap Develop, dar um Start, aguardar alguns segundos até que ele suba, inicie o nosso projeto. Então pronto, ele iniciou aqui nosso projeto. Por padrão ele exibe aqui a URL, que é localhost, a porta 1337/admin. Nós vamos acessar então a área admin aqui no nosso navegador. Eu já estava com ela aberta. Deixa eu só colocar aqui na raiz, na tela mesmo do dashboard do Strap. Então o Strap ele já vem por padrão com dois papéis definidos, dois papéis já pré-configurados. Como que eu faço para acessar esses papéis e essas permissões? Aqui em extensões tem um item de menu chamado papéis e permissões. E aqui a gente tem os dois papéis já criados por padrão pelo Strap. O primeiro deles é o papel autenticado e o público. Ou seja, a gente consegue acessar os nossos endpoints de duas formas aqui por padrão. A forma autenticada, onde eu vou ter que ter um caminho adicional, ou seja, que é o caminho primeiro de autenticação, para na sequência eu acessar o meu endpoint, e o formato público, que basicamente é só colocar a minha rota lá, o meu endpoint, e automaticamente já vai ser possível consumir a minha API, tá bom? E também é possível criar um papel customizado, clicando aqui no botãozinho adicionar novo nível. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes desse ponto especificamente, nós vamos usar os níveis que já existem, já estão criados aqui. Tá? Então existe o nível autenticado e o nível público, e se eu clicar em qualquer um deles aqui, vamos pegar primeiro o público, tá? Nós já vamos configurar as permissões para que no próximo episódio a gente consuma a API com base nesses níveis de acesso. Então aqui no nível público, ele vai me mostrar todos os endpoints criados automaticamente lá para o meu Content Type Tarefa e o Content Type Status, que nós criamos lá no episódio 2. Então o que o Strap ele cria aí, como endpoints? O Count, contar os itens lá da minha coleção, o Find por ID, o Create, o Delete e o Update. Tá? Ele não para por aí. Mas em alguns episódios lá na frente eu vou mostrar como a gente consegue criar endpoints customizados. Eles vão aparecer aqui também
para que você consiga definir os acessos. Então, para o nosso caso do nosso teste aqui do nosso projeto, eu vou definir como permissão pública o count, o find e o find one. E olha que interessante, como é que eu vou saber qual que é o endpoint, qual o caminho que eu preciso colocar para poder consumir a minha API? Se eu clicar aqui em count, do meu lado direito vai aparecer aqui, ó. Então ele vai aparecer a operação get e o caminho que eu devo colocar lá na minha URL, tarefas/count. Para o find, a mesma coisa. Se eu clicar aqui na engrenagem, ele vai só o método get, né, operação get, /tarefas. E o find one, a mesma coisa. Tarefas /o ID que eu quero pesquisar. Vou fazer a mesma coisa também para o status. Então vou colocar aqui count, find one. Tá? Então, para acesso público, eu vou poder usar o count, find one do meu content type tarefa e o count, find one do content type status. Vou clicar aqui em salvar e pronto. A minha parte de permissões relacionada à pública, né, ao acesso público estão ok. Vamos agora para a parte autenticada, que é aquela parte que exige um passo a mais, né, que é se autenticar para depois sim utilizar, consumir os endpoints. É o mesmo formato, ele vai me listar aqui também todos os endpoints que eu tenho. E vou marcar para tarefas o create, que eu vou criar uma nova tarefa, né, a possibilidade de criar uma nova tarefa, fazendo chamadas aqui a URL tarefas, sendo que a operação agora é post, tá? Vou marcar o delete, e aí ele tem como URL, né, como endpoint /tarefas/id e o método delete, e o update a gente vai usar o put e a URL tarefas/id. Vou fazer a mesma coisa aqui para o status, então vou create, delete e update, e eu vou clicar no botão salvar. Pronto. Então com isso eu já tenho a definição de permissões, né, os níveis e as permissões, para que lá no nosso próximo episódio eu consiga fazer o teste de consumo de todos esses endpoints baseado nessas permissões. Só avançando um pouquinho mais nessas outras abas que a gente tem, se eu vier aqui na aba provedores, olha que interessante, né? Ele está ativo hoje só a parte de e-mail, mas eu consigo configurar a autenticação para outros players aí. Então a gente tem autenticação para Facebook, Google, GitHub, Microsoft, Twitter, tá? Que você pode aí agregar nessa fase inicial, né? Quando eu falei para vocês da autenticação, que quando a endpoint exige uma autenticação, em primeiro lugar ele precisa fazer uma fase anterior, né, que é a fase de se autenticar para poder receber uma informação, que no caso é um token, para que na sequência a gente consiga chamar um endpoint. Por padrão, a gente vai passar um e-mail e uma senha, mas a gente pode ativar outros providers aqui que eu vou explicar também ao longo aí dessa série. Modelos de e-mail, se você precisar, por exemplo, chamar endpoints aí de reset de senha e de confirmação, né, para o processo aí de criação do seu login. E em configurações avançadas, ele tem uns pontos interessantes aqui. Se ele permite que para uma única conta de e-mail que você registra nessa plataforma, você pode se autenticar em vários provedores. Tá? Então aquele está como on, que é para não permitir isso. Então, com uma conta de e-mail eu consigo fazer uma autenticação, ou seja, por e-mail ou se eu quiser fazer uma autenticação pelo Google, por exemplo, eu tenho que usar um outro e-mail e assim por diante. Tá? Ativar registro de usuário, né? Se eu deixar off aqui, ele não vai permitir registrar um novo usuário, e aqui a gente está deixando o on. E aqui a permissão de confirmação de e-mail quando você faz um registro, eu vou deixar off. Ok, qual que seria então o próximo passo? Existe um ponto importante que vocês precisam saber, que e eu vou deixar um pouco mais claro lá no próximo episódio, mas quando você trabalha com os endpoints no perfil de autenticado,
você precisa fazer uma autenticação como primeira tarefa. Como que você faz a autenticação? Você vai precisar colocar lá, vai precisar chamar um endpoint de autenticação, passando aí no nosso caso o e-mail e a senha. E quando você faz essa chamada, como resultado você vai receber um token. E esse token ele é no formato JWT, que é JSON Web Token. E com base nesse token, você na próxima chamada que você fizer, você vai colocar esse JWT fazendo parte do parâmetro authorization do cabeçalho da chamada, né? Então no cabeçalho, quando você for chamar os endpoints lá de create, de update e de delete, você vai colocar no cabeçalho o parâmetro authorization igual o token. E com isso você vai conseguir acessar os endpoints tranquilamente. Agora, o último passo que a gente vai precisar aqui, porque como eu disse para vocês, a gente já definiu as permissões, a gente vai precisar criar um usuário, né, para poder acessar aqui nesse modo autenticado. O Strap ele já cria por padrão Content Type usuários, né? Então aí a gente só vai precisar ter o esforço, a gente só tem na verdade o esforço de criar usuários aqui, N usuários se a gente precisar. Vou clicar aqui no botão adicionar novo usuário, vou colocar um username, aqui eu vou colocar P Camargo, e-mail, vou colocar contato@sw9.com.br, provider. Como vocês viram aí um pouquinho antes, ele permite a gente configurar vários providers. Como é um provider básico nosso, que é o por e-mail, simplesmente por e-mail, não exibe aqui na lista outras opções. Então a gente deixa aqui vazio. A gente vai colocar uma senha, aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos deixar essa opção aqui desabilitada, né, que se requer confirmação ou não, então a gente não vai querer isso. E blocket a gente vai deixar off também. E aqui a gente vai definir o papel, né? A gente vai colocar aqui como papel authenticated. Vamos clicar em salvar. Pronto, criei meu usuário. Se vocês vierem aqui em papéis e permissões, para o nível autenticado, ele me mostra aqui um user associado, tá? Então, com toda essa configuração que nós fizemos hoje de papéis e permissões, a gente vai ter condições de lá no próximo episódio, no quarto episódio, consumir todos os nossos endpoints com base em papéis e permissões definidas hoje, ok? Então com isso nós encerramos aí o nosso terceiro episódio, encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.